Olá a todos, boa noite. É muito bom poder estar novamente reunido aqui com vocês para mais uma leitura na Bíblia Sagrada. Esta noite continuamos o Evangelho de João, ainda na introdução, o que eu coloquei aqui como página 5, apenas para que nós possamos ter uma ideia, na quais já as leituras realizamos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mas já está realizada em e por Cristo. Capítulo 11, versículos 23 ao 26. Aquele que crê em Cristo já passou da morte para a vida. Capítulo 5, versículo 24. 1 João, capítulo 3, versículo 14. Não mais verá a morte, isto é, a morte no sentido semítico do termo. Esta quase aniquilação no Sheol. Capítulo 8, versículos 50 a capítulo 11, versículos 25. A morte é apenas aparência. Capítulo 3, versículo 2. Nesse sentido, os que creem em Cristo não serão julgados, mas os que recusam crer já estão julgados. Capítulo 3, versículo 18. Capítulo 21, versículo 36. Tudo isso supõe antrologia de tipo grego, com distinção entre alma e corpo. Mas o último redator do quarto evangelho quis reintroduzir a escatologia judaica herdada de Daniel. É apenas no último dia que ressuscitará quem crer em Cristo. Capítulo 6, versículos 39, 40, 44 e 54. Opor 11, capítulo 23 e 26 ao 26. É apenas no último dia que ele será julgado. Capítulo 11, versículo 48. Da voz de Cristo, todos que estão nos túmulos daí sairão, uns para a ressurreição da vida, os outros para a ressurreição de julgamento. Capítulo 5, versículos 28 e 29. Capítulos 12, versículo 2. Opor. Capítulo 5, versículo 24. Mais acima vimos que o autor do quarto evangelho afirma diversas vezes a divindade de Cristo, palavra encarnada, dando-lhe até o título de Deus. Capítulo 1, versículos 1, capítulo 20, versículo 28. O último redator, inserindo o versículo 3 na grande oração de Cristo, 17, reage distinguindo o único Deus verdadeiro e aquele que Deus enviou, o Cristo. Opor 1 João capítulo 1, 20. Afirmar que Cristo era Deus não seria admitir que existiam dois deuses, o que deveria parecer como blasfematório para um judeu cristão antes que fosse elaborada uma teologia trinitária. Mesmo abstraindo dos retoques feitos pelo último redator, pode-se manter um laço estreito entre o quarto evangelho e o apóstolo João. O autor mais antigo que afirma explicitamente isso é Santo Irineu de Leão. Em seguida, João, o discípulo do Senhor, o mesmo que repousou sobre seu peito, publicou também o Evangelho durante sua estada em Éfeso. Numerosos autores
Eclesiásticos antigos admitiram isso sem dificuldade. De fato, o Evangelho se apresenta sobre a garantia de um discípulo que Jesus amava, testemunha ocular dos fatos que relata, capítulo 21, versículos 20 ao 24, capítulo 13, versículo 23. Como João apóstolo, ele devia ser pescador na Galileia, capítulo 21, versículos 2 ao 7. Marcos, capítulo 1, versículo 19 ao 20. São Lucas confirmaria indiretamente essa identificação. Com efeito, esse discípulo que Jesus amava aparece ligado por amizade com Pedro. Capítulo 13, versículo 23s, 18, 15. Capítulo 20, versículo 3 ao 10. Capítulo 21, versículos 20 ao 23. Ora, Lucas nos diz que era o caso de João apóstolo. Lucas, capítulo 28, versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1 e 4. Capítulo 4, versículo 13. Capítulo 8, versículo 14. Tal identificação, porém, apresenta dificuldades. Até entre os católicos, autores como Raymond Brown e R. Schnackenburg, depois de a terem admitido, terminaram por abandoná-la. Certamente não o fizeram sem razões sérias. Seria verossímil que, ao escrever seu evangelho, João apóstolo omitisse o relato de certas cenas às quais havia assistido. Cenas tão importantes como a ressurreição da filha de Jairo. Marcos, capítulo 5, versículo 37. A transfiguração. Marcos, capítulo 9, versículo 2. A instituição da Eucaristia. Marcos, capítulo 14, versículo 17s. A agonia de Jesus no Getsâmani. Marcos, capítulo 14, versículo 33. Também foi objetado o fato de que, segundo certos testemunhos aos quais aludem muitos textos litúrgicos, João apóstolo teria morrido mártir relativamente cedo e que, portanto, não teria podido escrever o evangelho que leva seu nome. Por fim, a identificação do discípulo que Jesus amava com o apóstolo João também apresenta dificuldades. Contrariamente aos dados de João 21, ele parecia morar de preferência nas vizinhanças de Jerusalém. Com efeito, só aparece no momento da última ceia em Jerusalém, capítulo 13, versículo 23, e identificado explicitamente a certo outro discípulo, capítulo 20, versículos 2. Era amigo do sumo sacerdote e bem conhecido da serva que guardava a porta do seu palácio. Capítulo 18, versículo 16. Compreendemos então que certos comentadores tenham proposto, entre numerosas hipóteses, mais de 20, a de Lázaro. Este discípulo habitava nas vizinhanças de Jerusalém, e nada impede que fosse conhecido do sumo sacerdote. Por outro lado, quando ele cai gravemente enfermo, suas irmãs mandam em mensageiro dizer a Jesus: aquele que amas está doente. Capítulo 11, versículo 3, capítulo 11, versículo 36. Na intenção das irmãs de Lázaro, nenhuma confusão era possível. Jesus tinha apenas um único amigo. Não seria ele, então, o discípulo que Jesus amava? Mais que o homem rico do qual fala? Marcos, capítulo 10, versículo 21. Como vemos, a própria pessoa desse discípulo que Jesus amava permanece rodeada de mistério.
Em que data foi composto o quarto evangelho? Seu testemunho mais antigo é um fragmento de papiro, Highlands 457, escrito por volta de 125, que apresenta Jó, capítulo 18, versículos 31 ao 34, 37 e 38, sobre a forma que hoje conhecemos. O papiro Egerton II, ele é muito pouco posterior, cita diversas passagens. Esses dois documentos foram encontrados no Egito. Devemos concluir a partir disso que o quarto evangelho teria sido publicado em Éfeso ou em Antioquia, no mais tardar pelos últimos anos do primeiro século. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Mais uma vez, Senhor Deus, recorremos a vós, pedindo que nos conceda o discernimento para bem compreendermos a vossa palavra que hoje acabamos de ler aqui na introdução do Evangelho de São Lucas, de São João, e pedimos que, uma vez tendo esse discernimento e conhecendo realmente a vossa palavra de maneira correta, possamos nós aplicá-las em nossa vida, os conhecimentos e os aprendizados, bem como ajudarmos a outras pessoas. Convido a todos que nos assistem e acompanham mais esta leitura bíblica, que meditem na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo e que hoje orem todos em reparação pela profanação que ocorreu lá no santuário, na paróquia de Medjugorje. E que Deus tenha misericórdia de todos nós. Fiquem todos em paz, fiquem com Deus e até a nossa próxima leitura na Bíblia Sagrada. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um excelente descanso, um ótimo dia e nos encontramos daqui a pouco para mais uma leitura na Bíblia Sagrada. Até daqui a pouco.